Muito bem, pessoal, a partir deste vídeo vamos estudar a lei orgânica aqui do município de Sapucaia do Sul. Lei orgânica é a principal lei do município, é a lei que organiza o funcionamento da prefeitura e da Câmara Municipal. Vamos então conhecer ao longo da aula essas principais regras, sempre com foco na preparação para o concurso público que vocês vão enfrentar. Então eu vou mostrando para vocês os artigos da lei, explicando aquilo que for necessário e vou mostrando para vocês também como que isso pode ser perguntado em prova, que é o nosso objetivo aqui. Quando concluirmos o estudo da lei orgânica, terá um simulado para vocês treinarem. Então o ideal é que vocês assistam todas as aulas, depois façam leituras de revisão. É muito importante que vocês leiam e releiam esta lei para ir fixando os principais pontos dela. E depois tem lá o simulado com questões que eu elaborei, tentando adivinhar como será a prova do nosso concurso. Essas questões estão disponíveis em um arquivo em PDF para vocês poderem tentar resolvê-las e depois que vocês resolverem, terá a correção em vídeo. Bom, chega de conversa, vamos ao que interessa, vamos ao trabalho. Vamos conhecer então os artigos aqui da lei orgânica. A lei orgânica começa com um preâmbulo, uma apresentação só, feita pelos vereadores que promulgaram esta lei orgânica. Nada muito relevante para fins de prova. Então vamos direto para o título 1, conhecer aqui como funciona a organização do município de Sapucaia do Sul. O artigo 1º apresenta que o município de Sapucaia do Sul, como a gente sabe, é integrante do território do estado do Rio Grande do Sul e é dotado de personalidade jurídica de direito público interno. Pessoal, todos os municípios são pessoas jurídicas de direito público interno. Então aqui não tem nenhuma novidade. Mas na prova de vocês, a banca pode fazer uma pegadinha, dizendo que o município é uma pessoa de direito público externo, ou pior ainda, dizendo que é de direito privado, e aí está errado. Só vai estar correta, assertiva, que afirmar que o município é uma pessoa de direito público interno. E o município goza de autonomia, os municípios têm autonomia. Por que os municípios têm autonomia? Porque o povo do município elege os seus representantes, o prefeito, vice-vereadores, e existe no município uma administração que é feita pela prefeitura. Então o município cuida dos seus próprios interesses, ele não é subordinado ao governo federal nem ao governo estadual. Os municípios possuem essa autonomia. E, nesse sentido também, vão assegurar o Estado democrático, a cidadania, que é o respeito aos direitos do cidadão, a dignidade da pessoa humana, que é o respeito dos direitos humanos de cada um, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, o pluralismo político, tendo por princípios e objetivos respeitar as constituições e esta lei, e também respeitar a inviolabilidade dos direitos e garantias fundamentais estabelecidos nas constituições federal e estadual e também aqui nesta lei orgânica. Também é um princípio objetivo, e a banca pode perguntar na tua prova quais são esses princípios e objetivos. Também é um deles a defesa dos direitos humanos, a defesa da igualdade e o consequente combate a qualquer forma de discriminação, a garantia e aplicação da justiça, a busca permanente da justiça social, a prestação eficiente dos serviços públicos, garantindo a modicidade das tarifas, o respeito incondicional aos princípios da moralidade e da probidade administrativa, que é a ideia de honestidade aqui na administração pública. A colaboração e cooperação com os demais entes que integram o Estado e a Federação, a defesa do meio ambiente, a preservação ambiental e da qualidade de vida e a promoção do desenvolvimento industrial, agroindustrial, turístico e comercial. Todos esses, então, são princípios e objetivos que o município
vai assegurar. E aqui pode estar a primeira questão da prova sobre a lei orgânica. A banca pode perguntar quais são esses princípios, mudando algum detalhe neles ou inventando outros e perguntando quais estão corretas. O artigo 2º estabelece que foi mantida a integridade territorial do município quando essa lei orgânica foi feita, e o território do município só pode ser alterado por lei estadual precedida de consulta plebiscitária. Então, para mudar o território do município, eu preciso de duas coisas: que a população concorde por meio de um plebiscito, e aí cada cidadão ali vai votar se concorda ou não em alterar o território, mais uma lei estadual que fará essa mudança. Por que tem que ser uma lei estadual e não uma lei municipal nesse caso? Porque se eu alterar o território de Sapucaia do Sul, seja aumentando ou diminuindo, isso vai afetar algum município vizinho, que também terá o seu território aumentado ou diminuído. Então, sempre que muda o território do município, tem que ser uma lei estadual, porque abrange mais de um município, não poderia ser uma lei apenas municipal. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha dizendo que a alteração do território precisa de plebiscito e lei municipal ou lei federal, e aí está errado, porque é lei estadual para alterar o território. Outra coisa nós temos no artigo 3º. O artigo 3º estabelece que a cidade de Sapucaia do Sul é a sede do município, e essa sede somente pode ser alterada mediante lei complementar municipal após consulta plebiscitária. Pessoal, a sede está dentro do município. E se eu mudar a sede do município de Sapucaia do Sul, isso não vai mudar nenhum município vizinho. Por isso não precisa ser uma lei estadual. Aqui uma lei municipal basta. E a lei orgânica estabelece que será uma lei complementar municipal, após plebiscito. Então, se eles perguntarem na tua prova, o que é necessário para a alteração do território do município? Plebiscito e lei estadual. Se eles perguntarem na tua prova, o que é necessário para alterar a sede do município? Aí é plebiscito e lei complementar municipal. O município que pode também descentralizar a administração criando distritos administrativos. Porque tem regiões que são mais afastadas do centro do município. E aí, para que essas regiões sejam bem atendidas, podem ser constituídos distritos. E lá, em cada distrito, vai ter um administrador distrital, que vai ser nomeado pelo prefeito para exercer competências da prefeitura naquela localidade. O município adota como símbolos, além dos símbolos nacionais e estaduais, a bandeira, o hino e o brasão de armas municipais. Esses são os símbolos aqui do município de Sapucaia do Sul. O artigo 6º apresenta os poderes do município. Os poderes do município, que são dois: o legislativo, que é a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Esses são os dois poderes que nós temos aqui no município. A banca pode fazer uma pegadinha dizendo que tem também poder judiciário. Pessoal, o poder judiciário nunca, em nenhum lugar aqui do Brasil, ele vai ser municipal. Nenhum município possui poder judiciário. Quem tem poder judiciário é o Estado ou a União. Então, no município de Sapucaia, até pode ter uma sede de um fórum de justiça. Só que esse fórum vai ser estadual ou federal, nunca municipal, porque os municípios no Brasil não possuem poder judiciário. E vocês têm que ter um cuidado, porque ao estudar a Constituição Federal, vocês vão encontrar os três poderes, porque a Constituição está falando sobre o país. E quando ela fala sobre o país como um todo, a União tem poder judiciário e o Estado também tem. Então, os poderes do Estado e da União são três: legislativo, executivo e judiciário. E numa questão da Constituição Federal sobre o assunto, existem esses três poderes que estão na Constituição. Agora,
numa questão sobre a lei orgânica do município, eles só podem pedir esses dois poderes, que são os poderes que estão na lei orgânica, que são os dois poderes do município. O legislativo, que é a Câmara Municipal, a Câmara de Vereadores, e o executivo, que é a prefeitura. Esses são os dois poderes. E salvo exceções que a gente vai ver ao longo da aula, é proibido a qualquer dos poderes delegar atribuições, sendo que aquele que for investido na função de um deles não poderá exercer a do outro. Em outras palavras, a Câmara não pode passar as suas funções para a Prefeitura, nem a Prefeitura passar as suas funções para a Câmara. É importante que cada um faça a sua função. Além disso, o servidor que tiver investido em um poder não pode ao mesmo tempo estar investido em outro. Por exemplo, não é possível ser vereador e prefeito ao mesmo tempo, né? É isso. A gente vai ver ao longo da aula algumas exceções, mas essa é a regra geral. Então, o Legislativo, que é a Câmara de Vereadores, vai ter a função de fiscalizar o trabalho feito na Prefeitura. A Câmara fiscaliza a Prefeitura. E também elaborar as normas, elaborar leis. A gente vai ver hoje quais são as normas que a Câmara elabora, como que funciona e tudo mais. Então a função da Câmara é principalmente essa, fiscalizar a Prefeitura e elaborar as normas. Já o poder executivo, que é a Prefeitura, vai cuidar da prestação dos serviços públicos em geral, da administração do patrimônio do município e tudo mais. Então a gente tem nesta lei orgânica de forma bem distinta as funções da Câmara e da Prefeitura. Inclusive, nós vamos conhecer hoje todas elas. Muito bem, sobre os poderes então é isso, cuidado com essa pegadinha que a banca faz às vezes de tentar afirmar que tem judiciário do município, isso não está correto. Sobre as competências do município, o artigo 7º traz uma grande lista de competências privadas, que são competências que cabem somente ao município. E aqui, pessoal, como vocês podem ver que eu estou passando aqui rapidamente na tela, são mais de 40 competências, são muitas competências. Quando vocês terminam essa lista, vocês encontram uma outra lista de competência, que é a competência comum. Qual é a diferença do artigo anterior para este artigo 8º? Aqui no artigo 8º está a competência do município juntamente com a União, que é o governo federal, e com o Estado, que é o governo estadual. Então aqui no artigo 8º tem coisas que o município vai fazer em conjunto com o governo federal e com o governo estadual. No artigo 7º, coisas que só o município vai fazer por conta própria. E a banca, na tua prova, pode misturar esses dois artigos, perguntando o que é competência só do município ou o que é competência do município junto com a União e o Estado. E para não se confundir aqui, o mais fácil é estudar primeiro o artigo 8º e depois o artigo 7º. Porque o artigo 8º, ele é bem menor, ele tem aqui 13 incisos, e ele tem uma lógica. Coisas que a gente vê o governo federal, o governo estadual e a prefeitura fazendo estão aqui. No artigo 7º, a gente vai ver funções que são somente da prefeitura. Vejam só, todos eles, a prefeitura, o governo federal e o governo estadual, vão zelar pela guarda da Constituição, das leis e instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Todos vão cuidar da saúde e assistência pública e dos direitos das pessoas com deficiência. Todos farão, cada um na sua função, a proteção de documentos, obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios arqueológicos e espeleológicos. Também todos vão impedir a evasão, destruição e descaracterização de obras de arte e outros bens com valor histórico, artístico ou cultural. Proporcionar meios de acesso à cultura, educação e ciência à população. E na educação é fácil enxergar isso, né? Porque tem ali as escolas públicas do município e tem as escolas públicas do estado. A gente vê que não é só o município que cuida da educação. Proteção ambiental e combate à poluição em qualquer das suas formas. Preservação da fauna e da flora. Fomento, que é o incentivo à produção agropecuária e organizar o abastecimento alimentar.
Promoção de programas de construção de moradias e melhoria das condições habitacionais e de saneamento básico. Combate às causas de pobreza e fatores de marginalização. Registro, acompanhamento e fiscalização da concessão de direitos de pesquisa e exploração de recursos no seu território. Estabelecer e implantar políticas de educação para a segurança do trânsito e incentivo à pesquisa tecnológica e científica e difusão dos seus resultados. Vejam então que aqui no artigo 8º nós temos uma grande lista de competências que são do município junto com o governo federal e com o estadual. No artigo 7º, competências que são somente do município. E vocês têm que ter cuidado então, porque na prova a banca pode justamente tentar confundir essas competências que são só do município com essas competências que são federais e estaduais junto com o município. Então é muito importante que vocês leiam todo o artigo 7º e também leiam novamente esse artigo 8º mais vezes para ir memorizando e sempre diferenciando ao fazer a leitura, né, que aqui estão competências comuns. Tem ainda a competência suplementar. O que é essa competência suplementar, pessoal? O município também vai complementar o serviço feito pelo governo federal e pelo governo estadual. E tudo que faltar das políticas e ações e leis do governo federal e estadual, o município faz as suas. Então o município também vai dispor sobre a prevenção contra incêndios, trazendo regras que os estabelecimentos devem cuidar, além daquelas regras que já têm por leis, principalmente estaduais. Também o município vai coibir atividades que violarem normas de saúde, sossego, higiene, segurança, funcionalidade, moralidade e outras de interesse da coletividade. E isso é o chamado exercício do poder de polícia, que é o poder de fiscalização que a prefeitura tem sobre as atividades. Sobre todas as atividades realizadas aqui no município, a prefeitura faz essa fiscalização. Os fiscais da prefeitura atuam aqui, podendo inclusive aplicar multas em caso de descumprimento dessas normas, que dentre outras, né, a gente tem o Código de Posturas, por exemplo, que traz uma série de normas nesse sentido. Também é competência do município prestar assistência nas emergências médico-hospitalares de pronto-socorro por seus próprios serviços, quando insuficientes, por instituições especializadas. O município deve se ocupar, então, de oferecer esse pronto atendimento. Também dispor, suplementando, então, completando o que falta na legislação federal e estadual, sobre todos esses assuntos aqui listados. Como aqui também são assuntos em geral, eu vou deixar para vocês fazerem a leitura e vamos avançando aqui para o próximo capítulo. Vocês já perceberam, né, que eu não vou ler aqui todos os artigos e incisos, porque isso nos consumiria muito tempo, a aula ia ficar cansativa, ia ficar chata, vocês não iam aguentar. Então, para a aula não ficar muito demorada, eu vou aqui ao longo da aula dando as explicações necessárias e dando essas dicas daquilo que vocês devem ler e cuidados que vocês devem ter ao fazer a leitura, para a nossa aula fluir melhor, né? Não vamos ler todos, mas uma grande parte dos artigos eu vou mostrando para vocês, principalmente os que eu acredito que têm grande chance de estarem na prova. O nosso próximo assunto são os bens do município. O patrimônio do município, né, é formado por todos os bens que lhe pertençam, bens de toda a natureza e espécie que tenham qualquer interesse para a administração ou para a população do município. O parágrafo único reforça ainda, né, que são bens públicos municipais todas as coisas, corpóreas ou incorpóreas, móveis, imóveis e semoventes, créditos, débitos, valores, direitos, ações e outros que pertençam a qualquer título ao município. E aí, o artigo 11 estabelece ainda que os bens públicos do município podem ser... Existem 3 espécies de bens públicos municipais. Essa classificação que eu vou mostrar para vocês agora é a mesma classificação de bens públicos que está lá no Código Civil. É a mesma ideia. Os bens públicos se dividem em 3 espécies. Bem de uso comum do povo, bem de uso especial e bens dominiais. Bom, o que é o bem público de uso comum? É um bem que todos nós utilizamos. Estradas municipais, ruas, parques, praças, logradouros públicos e outros de mesma espécie.
Então, um bem de uso comum do povo é um bem que qualquer um de nós utiliza a qualquer momento. E quando eu vou entrar numa praça, quando eu vou atravessar uma rua, eu não preciso pedir autorização da prefeitura, porque são bens que todos nós utilizamos a qualquer momento. Esses são os bens de uso comum. Temos os bens de uso especial. Os bens de uso especial são aqueles bens do município que estão sendo utilizados para o serviço público. Por exemplo, o prédio da prefeitura, o prédio da Câmara de Vereadores, todos os lugares onde funcionam repartições públicas, postos de saúde, escolas públicas do município. Todos esses são os bens de uso especial, porque são bens que pertencem ao município e estão sendo utilizados por um serviço público. Eles não são bens de uso comum do povo, porque eu não posso a qualquer momento entrar neles. Eles vão ter horário de funcionamento e eles vão se destinar, conforme o caso, para pessoas distintas na população. Então, o bem de uso especial são os prédios, por exemplo, onde funcionam as repartições públicas. Também os veículos da prefeitura, né? É essa a ideia dos bens de uso especial. Os bens dominiais são bens que pertencem ao município, mas ele não está utilizando. Pode ser que a prefeitura tenha um prédio que não está sendo usado para serviço público nenhum, pode ser que a prefeitura tenha um terreno que não é utilizado, e esse bem chamado dominial, ele é chamado assim porque ele é do domínio do município, ele pertence ao município, mas o município não está utilizando. E eles são considerados, então, bens patrimoniais disponíveis. Por quê? Disponíveis. Porque o município pode vendê-los, doá-los, trocá-los por outros, por isso são chamados de bens disponíveis. Os bens de uso comum do povo e os bens de uso especial, enquanto tiverem essa finalidade, não podem ser vendidos ou doados pelo município, porque eles estão ali ligados ao uso da coletividade ou ao uso de um serviço público. E a banca pode perguntar, então, quais são esses, né, tentar misturar um com o outro, por isso é importante, claro, sempre ler e reler para lembrar quais são essas três classificações dos bens. Todos os bens do município devem ser cadastrados, é feito então um inventário dos bens para que o município acompanhe que os bens do município continuam no devido lugar, né? Então, os bens nas repartições públicas, por exemplo, mesa, cadeira, computador, cada um vai ter lá uma etiqueta com código de barras, lá uma numeração, indicando qual é o número de patrimônio dele. E, normalmente, todo ano o município vai verificar se todos continuam no mesmo lugar. Os estoques de coisas fungíveis e materiais utilizados nas repartições públicas vão ter as quantidades anotadas e a distribuição controlada pela repartição. Geralmente vai ter um almoxarifado ou órgão semelhante que vai ficar responsável justamente de cuidar do uso do material e registrar toda vez que o material é entregue para alguém utilizar no setor. Também uma lei municipal vai dispor sobre a identificação em veículos, equipamentos e bens, aqui nada relevante para fins de prova. O artigo 12 estabelece que toda alienação onerosa de bens imóveis municipais... o que é uma alienação onerosa? É quando o município vai se desfazer de um bem. Por exemplo, quando o município vai vender um bem imóvel. Então vamos ler de novo, já traduzindo. Toda vez que o município vai vender um bem imóvel municipal, ele só pode fazer isso mediante autorização por lei municipal, avaliação prévia e licitação. Então, se o prefeito ou prefeita do município quer vender um bem imóvel do município, antes de vendê-lo, tem que ter autorização dos vereadores por uma lei municipal aprovada pela Câmara de Vereadores. Tem que fazer uma avaliação prévia do valor do bem para saber quanto que vale esse bem, para evitar que ele seja vendido por um valor abaixo do que vale. E tem que realizar uma licitação. Na licitação, todos interessados em adquirir o bem poderão oferecer as suas propostas e quem der a melhor proposta vai comprar o bem. A cessão de uso entre órgãos da prefeitura não depende de autorização legislativa, podendo ser feita mediante simples termo ou anotação cadastral.
Então, quando uma secretaria do município cede para outra secretaria o uso de um espaço, isso não precisa ter autorização em lei, nada disso. É uma simples anotação cadastral. Por quê? Porque o patrimônio do município, ele é considerado todo na pessoa jurídica do município, não importa de qual secretaria. Então, quando um patrimônio sai de uma secretaria do município para outra secretaria do município, esse patrimônio continua pertencendo à pessoa jurídica município de Sapucaia do Sul. Então só se faz uma anotação, não precisa fazer uma venda, uma licitação, nada disso. E a cessão de uso gratuito e o empréstimo em regime de comodato por prazo inferior a 10 anos de imóvel público municipal para uma entidade beneficente sem fins lucrativos, reconhecida como de utilidade pública municipal, também não precisa, independe de avaliação prévia e licitação. Aqui a banca pode fazer uma pegadinha trocando, né, esse independe por depende, e aí fica errado. Pessoal, o que nós temos aqui? Tem muitas entidades que não pertencem ao município, são entidades que fazem coisas de interesse da sociedade, que podem, por estar fazendo algo que interessa à sociedade, receber uma ajuda do município, receber um imóvel para funcionar. Por exemplo, se tiver uma ONG que quer proteger as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar, e essa ONG quer manter um abrigo, mas a ONG não tem o espaço, o município pode ceder um imóvel para essa ONG utilizar e atender as mulheres vítimas de violência. Vejam que isso interessa ao município, porque a entidade vai estar fazendo algo que é uma atribuição do próprio município. Mas para o município é muito melhor emprestar um imóvel do que o município ter que administrar e manter tudo em funcionamento, né? Então, muitas vezes, o município pode fazer isso para auxiliar essas entidades que não têm fins lucrativos, que estão fazendo algo de utilidade do município. E para isso, para que a prefeitura ceda um imóvel por menos de 10 anos para ser utilizado por uma entidade dessa natureza, isso não precisa de avaliação prévia nem de licitação. Porque já tem a sociedade, já tem a entidade que vai utilizar, não teria por que licitar, né? Compete ao prefeito administrar os bens do município, ressalvada a competência da Câmara em relação aos seus bens. Porque a Câmara também tem os seus bens, né? Tem lá o prédio onde funciona a Câmara pode ter os seus veículos, seus equipamentos. Então funciona assim. Os bens do município, em regra, quem administra é o prefeito, exceto os da Câmara, que a própria Câmara Municipal vai administrar. O município, antes de vender ou doar bens imóveis que lhe pertençam e que não estejam sendo utilizados, o artigo 14 recomenda que ele faça concessão de direito real de uso. Pessoal, essa concessão de direito real de uso é uma espécie de aluguel. Então, a prefeitura tem um terreno ou um prédio que não está sendo utilizado. O que ela pode fazer? Ela até poderia vender ou doar, mas, de preferência, ela deve fazer a concessão de direito real de uso. Quando a prefeitura faz uma concessão de direito real de uso, alguém vai pagar um valor todo mês para utilizar o bem. É como se a pessoa estivesse alugando o bem do município. E o município, então, de preferência, quando tem bens imóveis que não estão sendo utilizados, de preferência, ele deve fazer essas concessões. Ele não é proibido de vender ou doar, mas de preferência, ele deve fazer essas concessões. Para isso, tem que ter autorização dos vereadores, autorização legislativa, e vai fazer uma licitação, uma concorrência, e aí quem oferecer a melhor proposta vai vencer e vai utilizar o bem. Normalmente é assim que funciona. Tem uma situação que é dispensada essa concorrência, não vai ter licitação, que é quando o município vai fazer essa concessão de uso para um concessionário de serviço público, ou quando houver relevante interesse público devidamente justificado. O artigo 15 trata da venda aos proprietários lindeiros de imóveis remanescentes resultantes de obras públicas ou modificações de alinhamentos inaproveitáveis para edificações. Isso depende de avaliação prévia e autorização legislativa. O que é a venda ao proprietário lindeiro? É o seguinte:
Vamos supor que o município construiu uma escola. O município tinha um terreno e construiu aqui uma escola. Do lado tem uma propriedade particular, né, que é vizinha à escola que o município construiu. O município, utilizando esse terreno, fez lá o projeto, construiu a escola e sobrou um espaço nos fundos, que o município até pensou em utilizar para outra coisa depois na escola, mas o município não teve dinheiro. E aí ficou uma faixa de terra inutilizada. Então aqui tem uma propriedade particular e aqui tem a escola. Entre as duas, uma faixa de terra que pertence ao município, tá? Junto com a escola. Se o município entender que não vai utilizar isso para a escola, ele pode vender essa faixa de terra para o vizinho. É uma faixa estreita. Ninguém teria interesse em comprar essa faixa isolada. Porque ninguém quer comprar uma faixa estreita entre uma escola e uma propriedade privada. Não teria muita utilidade, é muito pequeno para ali funcionar alguma coisa. O que o município pode fazer? Ele pode vender para este proprietário lindeiro, para esse vizinho. E aí ele compra. Nesse caso, pessoal, essa venda tem que ter avaliação do valor dessa faixa de terra e tem que ter autorização dos vereadores. Mas não precisa de licitação. Por quê? Porque essa faixa de terra, ela vale muito mais para esse proprietário, que pode ampliar a sua propriedade, do que para alguém que vai comprar ela de forma isolada. Então é isso. Essa aqui é a venda aos proprietários lindeiros. Na sequência, a gente tem a aquisição de bens imóveis, mas esse assunto a gente vai tratar no próximo vídeo. Dá um clique que eu já volto. Até logo.